cara aposentado. Hoje, então, dia 30 de outubro de 2016, nós já estamos aí terminando o ano. E nós estamos mais ou menos no meio do nosso estudo. Nós estamos estudando os filhos de Deus versus os filhos do maligno. E nós estamos aqui no 3,14. Capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 14, onde na semana passada nós estávamos estudando o seguinte. 1 João 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós sabemos por quê. Porque amamos os irmãos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E aquele que não ama permanece na morte. Eu vou ler o 15 também. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Como já foi dito, o João ele está aqui fazendo um contraste. Ele está mostrando, filho de Deus é assim, filho do maligno é assado. Bom dia. Ele quer que a gente tenha discernimento, que a gente tenha certeza, porque Satanás, ele gosta de fazer confusão. Satanás, como diz o pastor Geraldo, ele gosta de oba-oba. O pastor, essa é uma palavra geráldica, né? Ele gosta de oba-oba. Quando a coisa, porque quando você vai fazer uma compra, o que o vendedor fica naquela coisa e tal, você acaba comprando coisa que não era para comprar. O Geraldo fazia isso muito lá na sapataria. Ele fazia aquela confusão, aquela falação na cabeça do cliente para ele não pensar, para ele comprar o que ele não queria ou comprar mais do que ele pretendia. Satanás trabalha assim, ele fica naquela confusão, naquele oba-oba, blá 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 blá, daí você fica confuso, você toma a decisão errada. Deus não. A gente sabe através lá de Reis que o Elias ficou esperando Deus falar na barulhada, mas Deus falou, foi no cicílio, no silêncio. Deus conversa com a gente lá no silêncio da alma, lá na quietude do coração, como diz a Elaine, né? E como a igreja hoje está desse jeito, a igreja está fervilhando, a igreja está essa confusão, e as pessoas vão tomando decisões e direções que depois não vai dar num bom caminho. Deus gosta, bom dia, que nós tomemos as nossas decisões depois de ponderar, depois de pensar bem, depois de analisar, depois de esperar o tempo da maturidade. E o João ele está nos escrevendo exatamente para que nós possamos discernir as boas árvores das árvores ruins, aqueles que são e aqueles que não são. E para isso ele usa de contrastes nos seus escritos. Da mesma forma, por exemplo, porque lá no verso 11 ele fala, a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Aí ele vem no 12 com um contraste negativo, não segundo Caim, que era do maligno. Os irmãos vão observar que aqui tem um contraste. Ele fala, nós devemos nos amar, mas não da forma que Caim amava, que ele era do maligno. Tinha um amor ali, né? Caim diferente. Nós até falamos, é o amor mineiro, o amor que mata. Da mesma forma que no 14, ele está ensinando uma coisa positiva. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque nós amamos. A gente já explicou isso na semana passada. Deus é amor. Está escrito aqui em João duas vezes, no 4:8 e no 4:16b. Em primeiro, Deus é amor. Nós sabemos através de Gálatas que o fruto do Espírito é amor. Então, quando o Espírito produz amor, ele está produzindo Deus em nós. Ele está reproduzindo o caráter de Cristo em nós. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o único que pode reproduzir Deus
é o Espírito de Deus. Então, se eu amo de forma ágape, isso implica que eu tenho um Espírito, porque só o Espírito pode produzir o ágape. E se eu tenho um Espírito, eu sou nascido de novo. Por isso que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos. Lembra, a gente estava falando aqui, o João sempre querendo nos dar certeza. Nós passamos daquela questão da horizontalidade, que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque os filhos de Deus eles vivem na prática do amor e da justiça. Então o que te manifesta publicamente é aquilo que se produz, amor e justiça. Mas o João ele sai dessa questão da horizontalidade, da percepção visual, social, para uma convicção interior, para algo de convicção interior aqui agora no verso 14. Nós sabemos, está falando de uma convicção, antes era manifesto, lá no 10 é nisso são manifestos, aqui no 14 é nós sabemos. Eu tenho convicção do meu novo nascimento, que o Espírito que habita em mim me dá testemunho disso. O próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E se ele produz amor e Deus é amor, eu só posso ser nascido de novo. Então, eu pessoalmente sei e tenho convicção do meu novo nascimento por aquilo que o Espírito produz em mim. E uma das coisas que ele produz é amor pelo irmão. Assim como ele fez no 11:12, o nosso mandamento é de amar, mas não segundo Caim. Ele pegou uma coisa positiva e contrastou com uma coisa negativa. Nós devemos amar segundo o mandamento e não segundo Caim. Da mesma forma que no 14:15 ele faz esse contraste. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque nós amamos. E todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, da mesma forma que o João enfatizou, que ele está enfatizando por contraste, né? Da mesma forma que João enfatizou, contrastando negativamente o ensino de amar lá do 12, com aquilo que foi mostrado no 11 versos 12, a forma de amar e a forma de não amar. Aqui também ele está enfatizando por contraste a convicção pessoal de salvação, do verso 14, com a ausência de vida permanente, do verso 15. A gente observa, a Bíblia, ela tem que ser, eu gosto muito desse versículo aqui de Timóteo. Ele deve estar marcado aqui porque eu gosto dele, eu não lembro, porque a citação exata eu não lembro, mas é que diz, 2 Timóteo 2,7, ponderar, meditar, raciocinar, ficar pensando. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse versículo é muito citado aqui. Mas também quando você vai na parábola do semeador, lá de Mateus 13, é dito o seguinte, quando o Senhor está falando a respeito da parábola do semeador e das mais diversas formas, né, os mais diversos solos que essa semente pode encontrar, e a semente é a palavra, ele mesmo interpretou. Lá no 13:19 é o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Isso é o que foi semeado à beira do caminho. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. A exposição da palavra de Deus, ela não pode ser apenas uma citação. O Espírito tem poder de trabalhar com a citação, evidentemente. Mas você falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele que não pereça, você simplesmente falar isso é diferente de você falar isso e explicar.
nos evangelismos que acontecem na praça, que a gente participa, a palavra não apenas é dita, mas também é explicada. Tanto o pastor como aqueles outros que pregam nas ocasiões, nas oportunidades que a gente tem, o pastor fala: Jesus é o único homem que nasceu para morrer, e vai explicar. Você tem que explicar o evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus com entendimento. Você vê aqui na parábola do semeador que tem pessoas que lá na praça elas escutam, acha bonito, se emociona, até anota para pôr em algum lugar, mas se não entendeu, é fácil do inimigo ir lá e distorcer aquilo, retirar aquilo, fazer com que você não se lembre mais daquilo. Mas se você compreende, se alguém te explica, aí aquele ensino se aprofunda e você passa a ter entendimento. Aí o Espírito tem um material mais abundante para trabalhar na sua alma. Por isso que 2 Timóteo 2,7, o apóstolo está falando beleza, você leia a Bíblia em um ano, não tem aí? Aí você tem tantos capítulos para ler no dia e uma programação de dias, versos, capítulos e versículos, para que no final do ano você tenha lido todas as escrituras. Isso é bom, mas ainda não é suficiente, porque muitas vezes você apenas lê correndo, só para cumprir a tabela, né? O importante é melhor um versículo bem mastigado e entendido do que um livro inteiro apenas lido. Um capítulo inteiro que você apenas leu, beleza, mas entender é importante. A palavra fala: você pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aqui nós temos dois trabalhos: o trabalho humano e o trabalho divino. A nossa parte é ponderar. Bem-aventurado aquele, medita de dia e de noite, aí ele vai produzir frutos. Você pondera, você raciocina, você pergunta para o Espírito, você procura entender, você usa dicionário, usa gramática, e vai tentar entender o que o Senhor está querendo dizer ali naquela passagem. Isso é uma revelação de Deus. E quando a gente estuda a palavra ponderando, mastigando, é importante que a gente preste atenção nas conjunções, nas partículas, né, que compõem as frases, para que elas tenham um sentido dentro daquilo que ela está falando. E muitas vezes também, não somente os enquanto, os então, os porquê, desde que, dessa forma, essas partículas são importantes, como também a percepção que nós possamos ter da evolução da linguagem dentro do texto. Aqui o João está enfatizando o que ele está querendo ensinar, a importância de amar o irmão, porque amar o irmão vai te dar convicção, vai ser uma evidência para você mesmo da permanência da vida, da presença do Espírito, que é o único que pode produzir amor. Mas ao mesmo tempo, na sutileza da linguagem, na transição do verso 14 para o verso 15, nós vamos ver que o Espírito quer ensinar mais alguma coisa ainda. Porque quando a gente estuda e pondera e medita nos textos, a gente tem que procurar perceber também aquelas partículas que demonstram uma evolução dentro do raciocínio. E observa que aqui no 14, já dentro da parte negativa, que a parte positiva nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aí ele vai enfatizar esse ensino fazendo o contraste negativo, que começa aqui, aquele que não ama permanece na morte. E ele prossegue no 15: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Engraçado, aqui no 14 ele estava falando que
aquele que não ama. Aquele que não ama. Já no 15 ele sinonimiza, ele fala do mesmo conceito, do mesmo ensino, mas usando uma palavra mais forte, usando uma progressão, ao invés de falar, como no 14, aquele que não ama, o que já é negativo, ele fala no 15, aquele que odeia. E é notável que João sinonimize não amar com odiar. Você não acha interessante, Helena? Porque não amar é apenas uma negligência. Olha onde o Espírito quer chegar com a gente. É a consequência que ele está querendo dizer, né? Se você não ama, também a atitude é de odiar. é uma consequência, é uma progressão, é o próximo passo. Porque Satanás, ele copia Deus. Em outras palavras, está falando que não existe campo neutro. É aí que eu vou chegar no muro. O assunto é o muro. O João está falando do muro aqui, entre o 14 e o 15. Porque Deus trabalha com a gente de fé em fé. Satanás trabalha de abismo em abismo. Não é? Um abismo vai chamando outro abismo. Você vai aprofundando no escuro, ele vai te levando para o buraco mais fundo. Deus vai te levando para a luz cada vez mais gloriosa, o reino do Filho do seu amor. Então, não amar, João está sinonimizando aqui com odiar. Se você não ama seu irmão, aquele que odeia seu irmão, está tendo uma evolução aqui do 14 para o 15. Ou seja, o que o João está querendo mostrar com essa argumentação é que não existe ponto neutro, como a Elaine já estava deduzindo, né? Alguém aqui falou, não sei se foi o pastor Geraldo, se foi a Elaine, o muro é meu. Quem contou do muro aqui? Foi você que contou a história do muro? Por que você não preocupa com alguém em cima do muro? O muro é os demônios preocupados que Satanás está lá vendo o mundo e tem a turma que está do lado de cá do muro, né, o caminho estreito, e a turma que está do lado de lá no caminho que ele gosta, o caminho largo. E uma turma em cima do muro. Bom, eu vou adaptar a sua piada aqui, porque eu não lembro exatamente. Aí o demônio falou: ô diabo, você não vai lá cutucar aquela galera que está em cima do muro para eles tomar uma decisão logo por lá do inferno ali para nós? Eu, não esquenta não, seu muro é meu. Porque nós, a gente gosta de dar um jeitinho nas coisas, né? Eu já vi irmãos falando isso, eu já falei isso também. Quando a gente fala assim, sabe, eu não amo aquele irmão não, mas também não odeio. Sabe como é que é? Eu arranjo um muro. Eu só não vou com a cara. Não, eu já vi isso sendo falado aqui, dentro dessa igreja. De irmão falando assim, eu tolero por amor. Ele está obedecendo o mandamento assim, até com raiva, né? Eu não gosto dessa irmã, não, mas eu tolero em Cristo, sabe? Você está odiando. Não adianta. Para o João, você ama, você odeia. Foi eu, mestre. Você pergunta assim, tá caindo a carapuça. Não, eu lembrei daquela outra piada. Não, eu vou só te falar uma coisa. Você é um objeto do não amor. Nisso que eu ouvi aqui nessa igreja. Você não é a do muro, não. Eu sou o contraponto. Você é a pessoa que não era nem amada nem odiada, que esse irmão falou comigo. Você é aquela. É a Elaine que é o objeto do quase amor. Socorro. Sim. Mas isso é sutil e a gente vive isso e não sabe que está pegando. Muitas vezes a gente pensa no amor só em momentos realmente você ama uma pessoa quando você está diante de uma situação diversa, né? Sim. E o fato é que Deus, Ele nos chamou para amar incondicionalmente a todos, em toda hora, em qualquer lugar e a qualquer preço, né? E o amor de Deus... Nisto somos conhecidos. E o amor de Deus ele não tem, em relação a nós, não é numérico. Ele nos ama porque Ele é amor. Né? É uma decisão. Esse ano tem sido um ano difícil, né? Eu estava pensando, várias pessoas falecidas, né? E hoje, de madrugada, apareceu o hotel.
Sim. Você ficou sabendo, né? Não. Não, o Theo. O que aconteceu com ele? Ele faleceu hoje, mas... É mesmo? Que bênção. Tá lá com o Senhor. Foi coração? É o coração, acho que é o coração. Então... Amantíssimo irmão. Ele sabe, então Deus sempre ele tem um jeito de trabalhar, e muitas vezes é nesse ponto que a gente vê que nós amamos uns aos outros, não pelo que talvez a gente fica sem ver a pessoa, sem ter uma vida diária com a pessoa, mas nesse momento assim a gente vê como as pessoas são importantes para as nossas vidas. Né? É uma decisão que você tem que tomar. Assim como Deus tomou em Cristo, né? Bom, me permita falar no meu pensamento. Pode falar. Aqui é a EBD. Além do pensamento, é uma realidade. Às vezes nós usamos, por exemplo, a palavra uma decisão, mas eu creio que é 1000 vezes maior. É a natureza de Deus agindo no nosso ser. Porque senão nós quebraremos. As nossas decisões sempre quebramos. E o amor ia quebrar também. Mas como já não é uma decisão, é uma natureza, ela então é inalterável. Ela não vai alterar. Ela não tem medida, regrinha. Eu te amo por isso, tipo, por aquilo, não. É incondicional. Porque Deus nos ama assim. E Ele disse que colocaria em nós esse amor. Então, basta nos permitir que Ele coloque que isso se realize. Não tem condição. Às vezes podemos... É o eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Podemos até olhar assim e falar, olha, eu não vou ter muita camaradagem, mas é que não impede o amor. Se a pessoa tropeçar e vai pôr a mão imediatamente sobre ele, pode estar até xingando a gente que leva a mão para ele. Porque não tem jeito. É a natureza de... Né? Eu considero na vida cristã, um modo geral, é a natureza de Deus. Porque a natureza humana, ela nega toda hora. Você faz um propósito, ele desfaz com a maior possibilidade. Eu penso, não tem jeito. Se ela não estiver agindo em nós, ela vai ser quebrada toda hora. Com certeza. Tá vendo? Com certeza absoluta. Especialmente o amor. É Cristo vive em mim, já não sou eu mais quem vive. Especialmente o amor. O amor é muito extensivo, não tem nem explicação, definição em certo sentido. Porque ele é tão... é como... é a natureza de Deus. Sim. E no 16, nos versículos 16 e 17, é que o ensino vai pegar mesmo, aqui para nós. Por enquanto nós estamos no 14 e 15. Muito provavelmente na semana que vem, eu estou me segurando para não entrar, que é o filé. O filé do capítulo também está no 16 e no 17, que fala sobre amar o irmão. Eu particularmente, eu ainda estou vivendo um momento na minha vida pessoal lá, que o meu pai está prestes a fechar o ciclo, né, como disse a médica, e isso exige da gente que a gente se dê, né? Apesar de ser o meu pai, né, mesmo que fosse um outro irmão, porque nós não temos o compromisso de resolver todos os problemas de todo mundo, mas é o nosso compromisso nos dar e amar e resolver o problema daquele que o Espírito coloca no nosso caminho, para que nós sejamos participantes dele. E quando você começa a ter uma percepção mais transparente, o Espírito começa a te iluminar um entendimento a respeito de determinado assunto, como ele tem feito, por exemplo, comigo, que é a Lulu, e de tabela aqui também os irmãos que o ensino é trazido para cá, a primeira reação é de desespero. A visão que o Senhor a percepção que o Senhor está me dando através da palavra, dessa questão do amor ágape, que eu venho meditando nesse assunto já há algumas semanas. O Espírito faz isso com a gente o tempo inteiro, mas está me colocando meio que numa sinuca. Eu fico meio assim, Senhor. Primeiro que eu estou percebendo que tudo que eu fiz na minha vida cristã até hoje é praticamente nada
Tudo mesmo. É praticamente nada diante dessa revelação, desse ensino a respeito do ágape. A seriedade e a profundidade da questão do ensino do ágape, como eu falei aqui algumas semanas atrás, se você não está disposto a viver isso, é melhor que você nem participe dessa escola dominical por causa do grau de compromisso que a palavra vai te colocar empenhado. Eu, por exemplo, se eu não tivesse a obrigação de ficar aqui falando no microfone, eu seria o primeiro a ir embora, para não ter que ouvir esse ensino, porque esse é um ensino que nisto conhecerão que sois meus discípulos. A grande característica do cristão é amar incondicionalmente. E à medida que o Senhor está me revelando, através da palavra, né? Revelação, é a revelação que está aqui disponibilizada para qualquer um. Eu estou percebendo que até hoje eu não aprendi nada do Evangelho, porque o principal eu ainda não entendi a ponto de querer vivê-lo, que é a questão do amor ágape. O amor ágape é ele que dá validade para tudo que nós fazemos. Então, qualquer coisa que porventura eu possa ter feito que não foi motivado pelo total e desinteressado amor para o irmão, não tem uma validade completa, ou alguma validade. Então, quando eu me vejo diante da seriedade, do compromisso de amar, dá vontade de desistir de tudo, humanamente falando. Porque qualquer coisa que eu possa estar fazendo que não tenha como objetivo amar integralmente, incondicionalmente, não é apenas os irmãos, mas todos aqueles que o Senhor coloca no meu caminho, é secundário. O zelo pela doutrina é importante, mas não é tão importante quanto amar. Qualquer outra coisa que possamos fazer em termos de igreja é importante, mas não é tão importante quanto amar. E amar como Cristo amou é dureza. Nós vamos ver no 16 e no 17 que Jesus ele vai lá naquele ponto. Eu meio que comentei por alto aqui, algo que ainda vai ser falado, que você fazer um compromisso. Vamos amar os irmãos. A partir de hoje o nosso ministério é o ministério do amor. Mas se for essa coisa vaga, utópica, você abraça, porque é um compromisso distante. Mas é um compromisso descompromissado. É um compromisso assim, né, muito inócuo. Essa igreja ama, tá? Nós vamos ver, quando a gente estiver contrastando o 16 com o 17, que o amar como Cristo amou e como Ele ordena que nós amemos. O Rafa, eu falei isso com ele terça-feira, ele quase caiu para casa, assim, com o tapa, né, do impacto do ensino. Amar é colocar você mesmo em segundo lugar na própria agenda. Se a Elaine fala Espírito, eu tenho já o mandamento de amar, mas decidir, ou a partir de hoje viverei o ágape. A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é colocar a Elaine em segundo lugar na agenda da própria Elaine. Porque quando você se disponibiliza a amar como Cristo amou, por que Cristo atraía tantas pessoas? Pelo ensino, porque ele ensinava como quem é autoridade, não como os fariseus, mas principalmente pelo fato que ele amava. O que irresistivelmente atraía as pessoas a Cristo era o amor. As pessoas chegavam, ele se compadecia, ele atendia, ele curava a todos. Quando você lê aqui em Lucas 10, Lucas 12, 1, porque... Lucas 12, 1. Porque miríades, em outras traduções fala milhares, porque milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, cercando Jesus. Você já viu o bolo de aniversário na Praça da Estação? Elaine? Quando Belo Horizonte faz aniversário, eles fazem um bolo de 80 metros de comprimento. É de graça. O povão vai lá para a praça. Na hora que ele fala assim, muita felicidade, muitos anos de vida, 3, 2, 1, acabou o bolo. O povo pula em cima do bolo, deita e arrasta um pedaço para dentro do saco plástico de lixo gigante.
O outro paga, enfia bolo no olho, no ouvido, na boca, de graça. Quando a coisa, o favor é de graça, nós temos um trouxa ali, um doido dando bolo ali, ó, de graça, é louco, bala, é doido, gastando dinheiro, jogando fora. Quando você resolve amar, a carência que você vai encontrar é grande. Jesus vivia cercado de multidões, endemoniados, doentes, mudos, um monte de gente com problema querendo ser resolvido. E tem alguém ali que resolve. E ele é disposição. Ele ama tanto que ele vai curando. Se você resolver, não faz essa besteira, não. Se eu falo, Senhor, eis-me aqui, faz de mim um objeto do teu amor, eu quero amar, traga pessoas para eu amar, cure e resolva os problemas da pessoa através de mim. Eu estou em último lugar na minha agenda, porque Jesus ele estava sempre em segundo lugar na agenda dele mesmo. Se você resolver amar a água, que Deus vai te usar de tal forma que você é o último. Primeiro você resolve o problema de todo mundo, depois os seus problemas. Então, se Jesus andava cercado de multidões, multidões de problemáticos aparecerão na sua porta. Não cai na besteira de fazer essa oração, viu, Elaine? Senhor, me usa como objeto do seu amor. Eu quero... Porque o que impressiona, eu li muitos comentários, muitas coisas a respeito disso, acaba que eu já estou adiantando 16, 17. O que ilustra o amor é o crente bonzinho que ama. Esse tipo de crente, ele atrai pessoas para o Evangelho. O crente que é disposição, que é sempre segundo lugar na sua agenda, que está aí para o outro. Sim, Elaine. Não, é só pelo que você falou sobre como que Jesus se dava e amava, como que as pessoas o seguiam. Sim. Essa semana, não sei que dia foi, no quarto ou quinto, eu estava conversando com o Geraldo, porque Deus me destacou um versículo, que é de Mateus capítulo 9, no versículo 18, quando o chefe, o pai da menininha, o Jairo, chega para falar que queria que salvasse a filha. Aí lá o que me chamou a atenção é o versículo 19 do capítulo 9, que fala assim: e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Então, quer dizer, eu até falei, nossa, nós somos chamados a seguir a Cristo, mas na verdade Cristo é que nos segue. Para resolver seu problema. Para resolver nosso problema. Ele abriu mão da agenda dele, aqui, como você falou. Sim. Ele estava seguindo seguindo com a multidão, não sei para onde ele estava indo. Aqui, ele estava indo para a casa do Jairo. Não. Antes de ir para a casa do Jairo. Ele estava com a multidão, eu não sei se ele estava indo. Aqui fala direitinho. 2 vezes ele abriu mão da sua agenda. Aí ele parou a agenda dele, porque o Jairo chegou e disse: minha filha está morrendo. Aí ele fala aqui no 19. E Jesus, levantando-se, o seguir também seus discípulos. Quer dizer, então vamos parar, vamos lá resolver a questão do Jairo. E no meio do caminho, ele mudou a agenda de novo. Aí a mulher tocou. mulher que estava em clima 12 anos. Sim. A mulher tocou e ele resolveu o problema dela. Ele esqueceu da agenda dele, foi resolver o problema dela, entendeu? Do Jairo e da mulher. Esse é a essência do amor. É exatamente isso que eu estou querendo chegar, nesse ponto nevrálgico aí, ó. Porque é o tópico idealista você dizer: um dia eu vou dar minha vida. Mas é um compromisso muito distante, muito pouco real, muito top. Mas quando é para você enfiar a mão no bolso, na agenda, e você se torna segundo na sua própria agenda, esse é que é o ponto que Cristo quer chegar nas nossas vidas. É isso que eu estou percebendo, pelo menos para mim. E que eu esteja disponível para as pessoas, assim como Cristo esteve disponível para as pessoas. Aí o compromisso se torna presente e urgente. Aí ele vai lá no âmago da questão do homem. Porque sempre é para mim. Sempre eu quero que as pessoas me sirvam. Sempre eu quero o melhor pedaço de bolo. Sempre eu quero o maior, o melhor, o mais limpinho, o mais brilhante, o mais bacana. Não é a nossa tendência natural, é essa. Agora, sob essa ótica, eu estou entendendo muita coisa no Evangelho. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Vocês têm que comer e beber da minha carne. Dura esse discurso mesmo. O que ele está querendo fazer? Você tem que comer a carne, beber o sangue. É identificação. É fazer o que ele fazia. É amar como ele amava. E no momento que Deus te pede isso,
eu não quero seu dinheiro, sua agenda, eu quero você, que no momento que você me der você mesmo, o resto tudo vem junto, a agenda, o tempo, o dinheiro, não sei o que lá, você passa a viver uma vida em função de outras pessoas. Você não passa a viver mais em função de você mesmo. E isso é péssimo. E isso é horrível. Ninguém quer sair da cama, ninguém quer perder o conforto, ninguém quer perder de poder ficar em casa ou fazendo o que eu quero fazer até quando eu quero, sem que o Espírito fique me interrompendo a minha programação. Ó, probleminha ali para você resolver, vai amar ali o fulano, vai enfiar a mão no bolso do ciclano, vai consolar o Beltrano. Se você disponibilizar sua agenda para o ágape, o Espírito Santo vai te usar. E você acabou para você. Você não vive mais para você, você vai viver para o outro. E isso é cristianismo. O verdadeiro cristão, o cristão que realmente, não é questão de novo nascimento, nem salvação que eu estou falando. O que eu estou falando é, o cristão que verdadeiramente vive dentro do centro da vontade de Deus é aquele que quer viver de uma forma ágape. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, por manifestar o ágape, por viver o ágape. Cristo não sou eu mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu vivo para o outro. Fui falar nisso, o outro. Eu vou adiantar aqui mais uma vez. Porque eu comentei aqui que eu nunca ouvi dizer que tem esse versículo aqui do João, do 1 João, o 16, né? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E quando você for no 17, pelo próprio contexto, o dar a vida necessariamente não quer dizer dar a vida. Pode chegar a ser dar a vida literal. Mas o dar a vida aqui dentro do contexto está sinonimizando com muitas outras coisas. Inclusive a questão dos recursos deste mundo. Então, quando você socorre o irmão por instrução do Espírito, já falei, nossa obrigação não é resolver o problema de todo mundo, mas daqueles que o Espírito nos traz para que nós sejamos participantes da solução. Você peca se o Espírito fala com você, fala ali, você não fala. Então, pelo contexto do 17, o participar da vida do irmão, dando tempo, enfiando a mão no bolso se necessário, disponibilizando carinho, atenção, e várias outras coisas que nós vamos olhar os versículos, né? Que é cooperar, suportar, levar a carga, ensinar e etc. Tem várias formas de fazer esse 17 aqui acontecer, por contraste com outros textos de Efésios, Filipenses, etc. Nós vamos ver Pedro. Não quer dizer apenas dar a vida física, mas dar tudo que faz parte da vida. Ou seja, se disponibilizar para ser um cristão, para amar como Cristo amou, é disponibilizar não apenas a vida física, mas tudo que você tem, que não é nem seu, tudo que Deus está deixando que você administre, para outro. Para outro. E isso, como dizia o nosso antigo pastor, é out, é ai, dói, nós não gostamos, nós não queremos, mas até quando a gente entende isso, a gente finge que não entendeu, para o Espírito não ter que me cobrar. Eu estou falando da minha experiência. Eu ainda estou aqui meio recalcitrante, Senhor, que eu sei que se eu me arriscar a amar desse jeito, o Espírito vai querer me usar para amar desse jeito. E a gente fica pensando, não sei se eu quero dar minha agenda. Mas ao mesmo tempo, depois que você recebe uma percepção de algo, não é legal você ficar enrolando. Porque coisas também começam a acontecer. E você sabe por quê. Todo mundo sabe. Mas eu falei, Senhor, mas será que já aconteceu na história mesmo assim do mundo, de alguém literalmente ter dado a vida pelo irmão? Isso existe? Eu perguntei para o Espírito, isso acontece? Porque na história da humanidade, assim, do cristianismo, de Pentecostes para cá, eu não me lembro de algo histórico relatado e registrado onde o fulano falou assim, estou dando minha vida física ali pelo outro. Aí,
indagando, aí vasculhando na internet, o Espírito, que coincidência, me permitiu achar aqui um exemplo de que isso deve estar acontecendo no mundo inteiro, já aconteceu e vai continuar acontecendo, mas tem aqui um exemplo concreto, que fala aqui no 16, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Tá. Essa aqui eu não tivesse anotado a data, mas eu anotei a data. Tem um exemplo aqui na história. Em 29 de maio de 1914, estava atravessando lá o oceano, lá o Canal da Mancha, um barco chamado Empress of Ireland. Eu nem sei o que significa. EMPRES, Empress of Ireland. Era um barco cheio de gente. E esse barco afundou. Começou a afundar, tipo Titanic. E nesse barco estavam presentes 130 pessoas do Exército da Salvação. Todo mundo já ouviu falar do Exército da Salvação. Eles estavam indo ao encontro do seu fundador, William Booth. Já ouviu falar desse William Booth? Não, eu li um livro, infelizmente não tenho mais, mas já há mais ou menos uns 30 e poucos anos atrás. Esses dias mesmo. Eu li o livro dele. Do William Booth. É uma maravilha. Quem dera. Não, o livro, a história dele é maravilhosa. Não, o compromisso altruísta do Exército da Salvação é absurdo, você sabe. É o pessoal ágape, né? É o pessoal especializado em ágape, o Exército da Salvação. É verdade. Todo mundo já viu, eles têm aquela bandinha, mas eles só correm mesmo. Eles vão atrás, dão comida para o faminto, etc. E aconteceu lá na Irlanda uma convenção, igual que acontece lá dos Estados Unidos, né? Uma convenção desse pessoal do Exército da Salvação. Esse líder lá, o fundador, ia estar lá, esse William. E 130 pessoas estavam vindo de um outro lugar para a Irlanda para participar. Era um congresso que eles iam promover, uma grande campanha, igual a Igreja Católica cada ano não tem. Esse ano a campanha da fraternidade, o tema é a família. Tinha um tema lá também que o Exército da Salvação ia divulgar pelo país, é o que o Espírito estava movendo. O nome dessa campanha, dessa coisa, chamava O Outro. O Outro. Né? O quão importante o outro é. Né? Nós vamos dar aqui a vida pelo outro. Era a ênfase, o tema da convenção, para o qual essas 130 pessoas estavam indo. Aí o Espírito Santo, isso aqui pensando comigo mesmo, o Espírito Santo falou, vocês estão na disposição de servir o outro. Vocês estão indo para um congresso onde o tema vai ser o outro. Aí o Espírito Santo disse, então vamos pôr isso aí na prática, como diz o Casal Augusto, ou na prática. Vamos ver se isso funciona mesmo. O barco afundou e depois na praia, lá no mar, quando foi ter o resgate, a maior parte dos que morreram foram pessoal do Exército da Salvação, porque muita gente salvou. E o pessoal que foi fazer a varredura onde teve o naufrágio, percebeu que a maior parte das vítimas fatais eram pessoas do Exército da Salvação sem colete. Depois testemunhas foram descobrir que quando o barco estava afundando, 109 dos 130 irmãos do Exército da Salvação, você viu que tinha 21 fake ali, né? Eu não vou amar não. Dos 130, 109 morreram praticando o ato de amor, o ágape, de dar a vida pelo outro. 21 escorregou fora. Não tinha para todo mundo, né? Não tinha colete para todos. Né? E 109 dos 130 oficiais do Exército da Salvação foram encontrados mortos sem colete salva-vidas. Um dos sobreviventes relatou que os salvacionistas, que é o nome deles, diante da situação de não haverem coletes suficientes, tiraram os seus próprios e os prenderam em outras pessoas, dizendo: eu posso morrer, pois tem Jesus, mas você ainda precisa viver para conhecê-lo. E não era nem pelo irmão, era por incrédulos.
Deste navio afundando, um brado foi lançado o outro, e milhares de vidas foram salvas na campanha que se seguiu. Além das 109 pessoas que eles abriram mão de sobreviver para que o outro... Não, eu já estou garantido. Eu vou para o céu mesmo, eu posso morrer, mas você ainda tem que conhecer Jesus. Pegue o colete, por favor. Essa pessoa muito provavelmente ficou impressionada com isso. E muito provavelmente deve ter nascido. Então isso já aconteceu. E eles deram a vida, não foi nem pelo irmão, é pelo quase irmão, que depois veio a ser irmão. Então isso existe. E isso acontece. E Deus na realidade, o âmago do cristianismo é viver assim. Todas as outras atividades que a gente se envolve com elas são secundárias diante desse compromisso. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Você vê uma burca, o que você pensa? Essa pessoa é ligada ao Islã, uma burca. Você vê um terno, uma gravata e uma Bíblia debaixo do braço, essa pessoa é ligada ao protestantismo. Você vê uma batina, essa pessoa é ligada ao catolicismo. Você vê um crente bobão, trouxa, que serve todo mundo bonzinho, esse aí é cristão. Sabe aquele seu Zé que você pode ir lá na casa dele a hora que... Né? Eu não sei se o pastor Geraldo ainda vive a vida do ágape, mas lá em Flópolis tinha uma vida ágape intensa, não era? Toda hora de madrugada, não. O pastor é trouxa, bate na campanha dele que ele socorre. Mas isso é que é ser cristão. Ser cristão é isso. É aquele bobão que você pode contar com ele, aquele que é honesto, aquele que te socorre, aquele que de madrugada você for pedir a xícara de café ou de açúcar. Não é? É nisto que nós temos que ser conhecidos. É bom até ser bobo. É bobo de tão bom que é. Esse é que é o crente. Porque esse aí é que quando vai falar de Cristo a pessoa te escuta. Eu li um testemunho de um cara que ele não queria aceitar Jesus de jeito nenhum. Ele não gostava de crente, ele não gostava de pastor e coisa e tal. E ele estava meio que nos últimos momentos dele lá, nas últimas horas. E a coisa que ele mais gostava de fazer era pescaria. Aí um pastor muito esperto. O que ele fez? Ele ficou indo visitar essa pessoa, sem falar que era crente, e levando peixe para ele. Visitando ele na sua doença, sempre, não, eu sou só um vizinho aqui, eu sei que você gosta de pescar, que você gosta do peixe. E levava peixe, como é dele fazer, e levava já o peixe pronto, né? E foi cevando, como diz a minha mãe, né? Vai cevando, para depois, né? Não tem essa coisa? Vai cevando. Foi cevando o moço com bondade, aí ficou amigão do moço, aí quando o moço já estava amigão dele, gostava dele, falei, que inclusive eu sou crente, queria pregar para você. Eu falei, não, pode pregar. Você é gente boa. Ou seja, ele cativou a pessoa primeiro. Pequenos gestos de amor com seu vizinho, com seu parente, isso vai abrindo porta, isso vai minando a pessoa. O cristianismo é isso. São essas coisas sutis. De ser bacana com o vizinho, de ser disponível, de ter agenda, de ter tempo, de ter um momento de oração. Eu não sou nem crente, mas eu vou chamar ela é uma crente e eu vou pedir para ela orar por mim. Você, passa depois, eu estou sem tempo, eu tenho que ir para a igreja agora. Pronto, você está perdendo uma oportunidade de cevar aquela pessoa e preparar ela para o Evangelho. O cristianismo é isso, coisas simples, cotidianas. A grande campanha do mega astro do Senhor, super pastor, bispo, apóstolo. Isso aí é lero-lero. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado.